Isaías, capítulo 6. Reino do Norte teme. A Assíria se levanta, se agiganta como império, como nação. Reino de Judá, vendo tudo isso, tem um acordo, uma aliança política com o Egito, prevendo o agigantamento da Assíria, faz com ela, com o Egito, Judá, uma aliança com o Egito. É nesse momento da história de Israel e de Judá, logo, o reino do norte, Israel, seria destruído e levado cativo. Judá, com medo, faz essa aliança política com o Egito, uma nação enorme. Isaías ouve isso e aconselha, fala com o rei de Judá para que ele confiasse não numa potência nacional, não num outro império, se referindo ao Egito, mas que confiasse no Deus Santo. Por todo o livro do profeta maior Isaías, é nítido a sua preocupação com a nação de Judá, em ter cuidado em se misturar com outras nações. E mais de 26 vezes sai da boca deste profeta a palavra Deus Santo. Deus Santo. É tema repetido desse profeta que, antes de ser enviado a abrir a sua boca, teve uma visão, um encontro com Deus que o marcaria para sempre. Encontro esse, noção, percepção essa, que deveria ser o primeiro encontro de qualquer crente. Toda pessoa que levantar a sua mão para Jesus deveria ter, antes de ser comissionado, antes de abrir a boca para falar sobre Deus, antes de vir cantar aqui na frente, antes de tocar, antes de ser líder de coral, antes de ser dirigente do ciclo de oração, antes de ser membro de uma igreja, deveria saber e ter este encontro. E é basicamente sobre isso que eu quero falar. O que mexeu com este profeta? Deixou os seus joelhos bambos a ponto de cair ao chão. O que ele viu? Qual a noção de Deus que o foi revelado? Dito isso, é morto o rei Uzias. Um período de parcial bênção no reino de Judá, um homem que fez coisas extraordinárias do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista político, do ponto de vista de dutos, de hidráulicos, hidrográficos do seu país, um homem extraordinário. Agora, não obstante a ameaça à Síria, morre este rei, no ano em que morreu o rei Uzias. Aí é um absurdo. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a aba das suas vestes, o seu séquito, enchia o templo, a abinho, o pedaço da sua veste. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para o outro, sem olhar para o santo, clamavam um diante do outro, assim como estava na arca, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim,
que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, depois do absurdo desta revelação, depois dessa percepção essencial que todo crente tem que ter, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, dentro desse texto, teve muita luz em relação àquilo que é irreferível. Primeira coisa que ele viu num tempo onde o templo era um lugar sagrado, e que o povo se gabava por tê-lo e por ali estar, como se aquele lugar sagrado fosse um envelopamento do ser, que nos isentasse de qualquer responsabilidade em relação a Deus, visto que tudo estava sobre o lombo do sumo sacerdote. O templo exerceu no reino de Israel, sem dúvida nenhuma, algo de uma importância extraordinária. Se gabavam de ter o templo do Senhor. Nós temos o templo é o lugar onde Deus habita, Deus está lá, e em a gente entrando no templo, em a gente indo na igreja, em a gente estando neste meio, logo, nós estamos isentos, santificados, protegidos, nação nenhuma pode ir contra nós, porque nós temos a casa de Deus, somos detentores desse pedaço, deste pacote, desta caixa, de onde Deus está e que Deus cabe nela. A primeira coisa a ser destruída na mente de Isaías é que Deus não cabe no templo, e que Deus não está preso ao templo. É uma conotação hilária, quase que barroca, de ver esta imagem de que só a aba, só o pedaço do seu vestido cabia lá, mas lá ele não estava. Num tempo onde que vir a igreja, de que apenas estar aqui, e a grande maioria nos domingos, nos dá essa sensação de estar quite com Deus, de ter o dever cumprido, porque é no templo onde se faz todas as maiores barganhas com Deus, de maneira que no domingo, nos cultos, nas igrejas, nos templos, se apresenta um Deus como esse Deus de uma lâmpada mágica, o qual a gente acaricia, o qual a gente mexe no seu ego, no qual muitas das vezes a gente paga para obter 3 desejos no mínimo. Isso é o que está sendo dito. Isso acaba quando Isaías vê que Deus não cabe nesse templo, ele é livre. É a liberdade de Deus em não estar preso, na sua casa ser, como foi dito na escola dominical, não apenas o templo, mas o mundo, o planeta e principalmente o meu ser, o ninho do meu ser, é ali que ele habita. O texto segue. E o profeta vai vendo também que, não obstante a sua preocupação com a ameaça futura, qual a ameaça? A ameaça nossa, de reinos que se desintegram, de problema entre Estados Unidos e Coreia do Norte, a Síria, por exemplo, se arrebentando toda como está agora,
E aí eu pergunto você hoje, por exemplo, você já orou pela Síria? Quem aqui levantou um clamor pela Síria? Mas a gente não ora. A gente não ora porque existe um raio de uma profecia neste livro de Isaías, dos quais a doença, e aqui eu abro um parêntese para você de Facebook, de rede social, que fica, isto é uma profecia, por isso que a Síria está se desintegrando. Que isso demonstra a nossa maldade essencial. É como se a maldade que estão fazendo lá, de mortes, de filhos explodidos, de bebês, de crianças, de pais, de mães, perdendo casa, vida, perna, tudo. Veja se dentro de você não tem um confortamento espiritual, quando você ouve que existe uma profecia sobre isso. É como se houvesse uma concessão de Deus para o mal. E aí a gente fica bem, a gente nem ora, a gente nem se preocupa, porque a gente esquece que profecia, primeiro que isso já foi há 2.700 anos atrás, cumprida, acabou aquela profecia. E segundo que profecia existe para não se cumprir. Quando você entender isso, você vai orar pela Síria. Profecia de Deus existe para que ela não se cumpra. Lê o livro de Jonas que você vai ver. A grande profecia é: arrependei-vos, porque eu vou destruir essa cidade. Aí o que acontece? Nínive inteira se converte. E Jonas, sendo esse perfil, esse arquétipo do crente, é aquele que chora de beiço para o alto, falando assim: ah, meu Deus, mas eu profetizei, eu falei, você devia fazer o que eu te disse. É porque isso falta em nós, essa misericórdia essencial. Os reinos se abalam. O mundo está numa destruição terrível. Isaías vê o inevitável, porque o povo perdera a noção, a consciência do que é servir a Deus, e que ele vai ver logo após. Mas aí Deus aparece a ele, num alto, sublime trono, assentado, cheio de poder e glória, falando para ele, falando para mim, e falando para você, que não interessa, não importa a sua situação, a sua destruição que você tem vivido, a sua luta, a sua dor, ou a situação do planeta ou do mundo. Deus continua no trono e tem o controle de todas as coisas. Ele não se abala. Portanto, Isaías, não se preocupe, eu estou na sala de controle do universo. Agora, o que eu queria falar hoje com vocês é sobre este atributo esquecido. Porque essa onipotência de Deus não cria em Isaías um absurdo, um choque. Está sentado sobre o alto e sublime trono, eu estou de pé. É aquele que conhece todas as coisas, sabe, tem poder e domínio. Porque este atributo de Deus, a sua soberania, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua presciência, são atributos que nos levam à adoração. A onipotência leva as igrejas a se encherem completamente. A sua presciência leva casas, por exemplo, de profetas a virarem mais tendas de ciganos evangélicos do que profetas em si, porque acham que profecia é presciência, e não é. Mas todos esses atributos de Deus têm esse poder de juntar gente. Todo mundo se reúne quando há uma coisa extraordinária e maravilhosa de Deus. Desse Deus dito em Isaías,
no capítulo 9, por exemplo, verso 6, muitos dos seus atributos. Mas o atributo que deixou Isaías perplexo e transformou a sua vida, e é o que eu queria falar hoje, é a santidade de Deus. Nada disso o moveu, mas quando ele ouve os serafins, um para o outro, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Isso o faz cair ao chão de joelho, e ele tem um confronto, um encontro com ele mesmo, com o seu pecado, com a sua depravação essencial, e ele é tocado, os seus lábios são purificados. Mas o que é matéria esquecida? Na igreja hoje, que não nos leva mais ao encantamento, ao constrangimento, ao choro, é falarmos acerca da santidade de Deus. Este atributo de Deus é o atributo mais caro da divindade. Deus, o Deus Santo, quando queria penhorar uma palavra, como não tinha nada além dele mesmo, e isso é a sua santidade majestosa, jurou pela sua santidade. Livro de Salmos, no capítulo 48, quando ele prometera e jurara que não faltaria posteridade no trono de Davi, fazendo uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, ele jurou pela sua santidade. Não há nenhum atributo de Deus, dos quais é repetido 3 vezes, santidade, santo, santo, santo. Deus é santo. Dizer que Deus é santo é tão redundante quanto dizer que Deus é Deus. A santidade é o atributo mais excelente de Deus, dos quais decorrem todos os outros atributos. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santo, a misericórdia de Deus é santa, o amor de Deus é santo. Ele é santo e nele não há nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma mácula. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Isso é chocante, é absurdo. É por isso que Isaías fica em estado de choque, porque não há padrão de santidade para Deus, não há como mensurar a sua santidade, a não ser Ele mesmo. Ele é o próprio padrão de santidade, não há nada fora dele que possa medir o quão santo ele é. Isaías, quando percebe que está diante deste Deus, que fala dessas 2 facetas da sua santidade. Primeiro, é esta santidade majestosa, santo, separado, distinguido, diferente. O que neste ponto, na sua santidade majestosa, faz com que esse atributo seja incomunicável, porque só Deus pode se separar da criatura, dos anjos, dos homens, de tudo. Segundo, a santidade de Deus é a sua santidade moral. Como é manifesta a santidade moral de Deus? De 3 maneiras: através da revelação da Escritura,
são 3 as maneiras das quais Deus expressa a sua santidade moral. Primeiro, através da sua criação. Tudo o que Deus criou é santo. Livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, está escrito que Deus criou o homem santo, reto, mas ele se meteu em muitas coisas. Anjos, é Judas, versículo 6, que diz que perderam o seu estado original, se metendo em muitas coisas. Os tais estão entregues a prisões, falando sobre principados, potestades. Tudo o que Deus fez é santo, assim como o homem o foi, porém por causa do pecado, abandonou a Deus e se tornou pecador por natureza. Mas tudo que Deus fez é santo, porque tudo que dele provém o é. Segunda coisa que revela a santidade deste Deus são as suas leis. Leis morais, que são todos os aplicativos de Deus contra o pecado. Toda a lei, meu Deus, mas você vai falar de lei? Vou falar de lei. A lei, o apóstolo Paulo viu, segundo a vontade preceitual de Deus, segundo os seus preceitos, que ele colocou para a gente. O apóstolo Paulo fala que a lei é boa, justa, santa. Quando você olha para a lei, você vê um Deus santo, que proíbe o pecado em todas as suas manifestações. O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 ao 7, nada mais é do que uma versão revisada da lei preceitual de Deus, com interpretações subjetivas. Mas a lei é boa, perfeita, pura. Mas o problema é que por causa do pecado, ela criou pânico, ela nos fez pecar mais, porque nós não éramos capazes e nem somos de segui-la, de seguir o preceito de um Deus santo. Lei moral, lei cerimonial. O Antigo Testamento, como Deus santo abomina toda forma de pecado, ele prescreve leis cerimoniais, dos quais você sabe, se eu tivesse vindo na escola dominical hoje, eu nem estaria falando isso talvez, dos quais bodes, ovelhas, eram sacrificadas, porque o pecado exige da santidade de Deus a morte. E ali eram transferidos para aqueles animais de forma cerimonial, que em olhando aquela cerimônia, aquele ritual, todo homem olhava e dizia: este Deus é santo, santo por causa das suas obras, santo por causa das suas leis morais, leis cerimoniais. E ele é santo por causa da redenção. Não houve, não haverá na terra, na existência, um grito tão agonizante, tão terrível, tão doloroso, do que aquele brado que foi dado na cruz do Calvário. Aquele brado de Jesus Cristo, quando ele bradou e disse: Deus meu, por que me abandonaste? Note que ele não fala meu pai, meu pai. Naquela hora, era um ato judicial de Deus, por causa do meu e do seu pecado. Isaías, no capítulo 53, diz que a vara de correção estava sobre Jesus. Ali ele tomou o cálice da ira de Deus.
toda a dor, toda a agonia, por causa do pecado, porque Deus não aceita o pecado. Não pode haver perdão sem remissão, não há remissão sem que haja o derramamento do sangue. O pecado tinha que ser punido, e é este profeta que diz que agradou a Deus moê-lo e o fazer enfermar, dado o repúdio de Deus para com o pecado. Este Deus que você serve é santo, e nele não há dolo algum. A morte de cruz é a grande evidência de que Deus não suporta o pecado, mas ama o pecador. Agora, o que isso significa? O que isso significa para nós? Sabendo disso que Isaías viu. Primeiro, e agora eu quero toda a sua atenção, tá? A santidade de Deus. Porque Ele é santo, separado. Ela vai definir o conceito de evangelização. Nós evangelizamos, pregamos a palavra, por amor ao pecador, sim. Visando o pecador, sim. Mas em última análise, a igreja tem que pregar o evangelho ao mundo, por causa de um Deus santo. Um Deus que não tolera, que não aceita o homem no seu estado de depravação, como a gente está. É preciso que a igreja pregue, que o pecador se arrependa, e seja feito justiça de Deus, justificado, para que ele possa um dia morar com este santo. Por que a igreja evangeliza? Por que a igreja está na praça? Porque Deus é santo. Porque o homem tem que se arrepender primeiro dos seus pecados. Porque o homem tem que olhar para si e ver a distância de anos-luz entre eu e o separado, o justo, o santo, que habita numa luz inacessível, dos quais nem os seres mais santos, os serafins, podem olhá-lo face a face. A santidade de Deus vai determinar o nosso conceito de adoração. Eu acho perigosíssimo a nossa forma leviana de adorar a Deus. Eu acho perigosíssimo a nossa forma de nos achegarmos a Deus. Porque uma coisa foi dita aqui: o véu que separava eu de Deus foi rasgado de alto a baixo. Foi uma iniciativa do alto. Foi coisa de Deus para mim. Já não há separação entre eu e Deus. Estamos numa nova aliança. O nome dessa igreja é Nova Aliança. Mas mesmo a aliança sendo nova, Deus continua santo, santo, santo. Eu fico vendo, meu Deus, Moisés, o povo perturbando demais, muita murmuração, muita perturbação. E Deus fala para Moisés: Moisés, toca na rocha e vai sair água. Moisés fica irado e bate 2 vezes na rocha. Aquilo para Deus, de não obedecer a sua palavra, Deus mandou tocar e não bater Moisés. Se você ler o texto, você vai ver que Deus fala assim: olha, por causa da minha santidade que tu não obedecestes.
Este Deus é santo, que nós mesmo com as nossas melhores intenções, temos que chegar na casa de Deus com essa consciência de santidade. Porque é incrível como que a gente vê um juiz, para a gente ver um juiz, que a gente não sabe da vida dele, se há justiça ou se há mentira, é um homem. A gente se veste e se porta da melhor maneira, com a maior reverência, com o maior cuidado, e a gente tem cuidado com as nossas palavras, a gente mede as nossas palavras, mas diante de um Deus santo, 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 a gente vive de qualquer jeito. Cuidado na nossa adoração. Deus é santo, 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 e o culto tem que agradar a Deus e não a mim. Portanto, o grupo de louvor não se preocupe com Marcela, com Leandro, com Thales, com quem quer que seja. Se você se preocupar com a santidade de Deus, Deus fará uma obra extraordinária no nosso meio, porque é isso que ele fala no livro de Hebreus, no capítulo 12, foi referência aqui da nossa escola dominical, importantíssimo, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Isso é dulia, é doulos, é cultuar a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Eu fico olhando para o texto de Isaías no capítulo 6, me queima a cara da reverência do céu. Por isso que está difícil para mim em certos cultos, porque eu vejo a leviandade, carnalidade, pulação, não tem ordem. O culto no céu é um culto que tem ordem, de forma solene, eles cantam santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aquilo que a gente fala, que meu Deus, olha como é que Deus está agindo no culto. Muitas das vezes na hora da santa palavra, é tanta pulação, é tanta conversação, é tanta língua estranha atrapalhando o irmão de ouvir a palavra, e os pastores nada fazem. Coreografias levianas, dos quais as mulheres dançam, os meninos agora com trejeito de mulher, dançando, não sabem que Deus está no culto, e Deus é santo, santo, santo. Santidade convém ao Senhor. É por isso que me queima, me dói, porque quando eu chego na igreja é como se tivesse aqui um trono, e eu estou cultuando a Deus. Verdadeiros atores no púlpito, ganhando dinheiro e falando que são adoradores, e levitas nem sabem o que é isso, perder a noção da santidade de Deus. É a santidade de Deus que vai determinar o nosso conceito de vida e de humildade. Eu canso de falar que toda vez que você vê um irmão ou uma irmã vomitando santidade, corre dela e corre dele. Porque toda vez que eu me deparar a santidade de Deus como foi Isaías, isso vai me constranger de maneira tal, que eu jamais terei orgulho de santidade, mas isso vai me levar todo dia a cooperar com o Espírito Santo, porque a nossa santificação é posicional, continuada, quando a gente vai dando razão a Deus, quando a gente vai olhando e vendo assim, isso não agrada a Deus. Sabe por que a gente está do jeito que a gente está e acha que está muito bem? Porque nós perdemos o conceito de santidade de Deus. É porque nós estamos longe da luz. É por isso. Interessante é que Deus jamais olhou para Cristiane e disse: seja onipotente, seja justiça, seja onisciente. Nunca falou isso para o homem. Mas lá em 1 Pedro, bota para mim, por favor.
1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Eu vou ler antes. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Ouça o que a palavra de Deus diz. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A gente precisa mudar. Eu preguei na sexta-feira de como a nossa virtude pode se transformar num defeito. Como que a nossa coragem pode se transformar numa idiotice, da gente a ponto de enfrentar um leão. Como que a nossa liberdade pode se transformar em libertinagem. E a gente vai e acha que pode sambar nos santos dos santos e sair ileso. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Há muito arrepio na igreja. A igreja do século 21 vive de arrepio e de sensação. Aceitam-se a Jesus quando tem arrepios e choros na igreja. Palavra boa é aquela que te fez chorar, e que te fez ninar, e que te deu bico para você parar de chorar. Mas o salmista, por exemplo, no livro de Salmos, no capítulo 119, verso 20. Salmos, capítulo 119, verso 20, se não me falha a memória. Está escrito assim: olha a santidade, o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Sede santos, porque Deus é santo. Cuidado com a sua liberdade. Deus é santo, é puro, é justo, é maravilhoso. Mas é no livro de Hebreus também que diz que Ele é um fogo consumidor. Cuidado ao se chegar a Ele, não sejais levianos. Não acha que está diante do Michel Temer ou do Tiririca. Isaías, quando viu isso, se prostra. Quando Jesus é recebido no céu, em Apocalipse, no capítulo 5, a única coisa que há no céu é ordem, temor. Os anciãos cantam a ti toda honra, toda glória. Logo após os 4 seres viventes, honra e glória a ti, Senhor. E depois toda a criatura canta: tu és digno de receber honra e glória e louvor. Eu fico pensando nesse povo que reverente na igreja, que pula, que grita, que espernia, que planta bananeira. Eu fico pensando como é que vai ser no céu, porque o céu não cabe a esse tipo de gente. Falo isso com toda a autoridade das Escrituras, porque o céu é um lugar de ordem, porque quem está sentado no trono é santo, santo, santo. A única forma de nós nos achegarmos a Deus é através de Cristo Jesus que está aqui hoje. Eu tenho um convite para você hoje. Você que matou essa aula e que pensa em ser enviado, missionária, trabalhar em missões na igreja agora, vou pregar, você é diácono na igreja. Não perca o senso da santidade de Deus. E você que veio aqui hoje, quer aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador, levante a sua mão agora. Esse Deus tem perdão para você. Esse Deus tem justiça para nós. Nós somos aceitos diante do santo por causa daquele que se santificou por nós, que na sua oração sacerdotal, em João no capítulo 17, diz: porque por eles eu me santifico.
Hoje, o apóstolo Paulo escrevendo a todos os irmãos, até mesmo a pior igreja do qual encontraram, que era Corinto, ele diz aos santos que estão em Corinto: nós somos santos por causa de Deus. Nós somos santos que a gente coopera com o Espírito Santo e vai mudando todo dia, de glória em glória, de fé em fé, até a gente chegar à estatura de Deus, até o nosso corpo que puxa para a carne ser transformados, até um dia o Senhor vir arrebatar a sua igreja. E nós, essa criaturinha, nós veremos a Deus assim como Ele é. Todos nós precisamos nos arrepender, exceto uma pessoinha que está aqui. Tem uma pessoinha aqui que não precisa se arrepender, é anjo. Essa não tem que ser batizada, porque batismo é para arrependimento de pecado. Quando eu me percebo, eu existo. Eu olho no espelho e falo assim: é feio, mas existo. E eu vejo que eu sou um pecador, e me confronto com essa santidade, vejo que eu preciso de perdão, eu peço perdão a Deus, sou por Ele santificado, salvo, e passo pelas águas do batismo, porque eu me arrependi, porque batismo é remissão de pecado, é arrependimento, é a teologia de João Batista: arrependei-vos para que vocês sejam salvos. Agora, aquela que está gritando lá, e que é a mais fervorosa do culto, parece, que é a Maria, está lá nos braços do Marcelo, ela não experimentou pecado por opção, assim como a gente faz. A gente que fala que Deus bradou no culto, se abre o Facebook, dá vontade de vomitar em cima dele. Ó, Deus bradou, o varão pregou, não sei se vara fala, e essa linguagem horrorosa. Aí a gente fala: Deus bradou no culto, olha, Deus bradou. E a gente sai e vai comer pizza, falar dos outros, fazer fofoca. Fala que Deus bradou no culto. A gente tinha que lavar a boca porque Deus é santo. Agora, aquele serzinho ali, aquele ser humaninho que eu quero que venha aqui para frente, ela não experimentou pecado por opção, não. Isso é anjo, isso é herança do Senhor. Isso é bênção. Isso é riqueza, isso enobrece o casamento, isso é herança de Deus, é a riqueza de Deus para nós, isso é pureza, isso é santo, meu Deus. Que nós vamos apresentar agora. Eu quero chamar os obreiros para vir aqui, a mãe, a mamãe, a vovó, se quiser vir, para a gente apresentar. Nós vamos orar. O que é apresentar a Deus? É dizer assim, é falar como Ana. Ana fez uma coisa extraordinária. Vocês lembram de Ana? Ana ofereceu qual profeta? Samuel, não é isso? Isso, todo mundo. Ah, que prazer, que delícia. Nós vamos orar. Apresentar a Deus uma criança é falar assim para Deus: olha, Deus, eu assimilo, eu aceito que um dia, por causa da sua carreira, por causa do seu estudo, eu aceito até que um dia ela fique longe de mim, mas que ela nunca esteja longe de ti, Senhor. Que o Senhor esteja com ela a vida toda. Vamos orar a Deus, então? Eu não posso levantar a mão que ela está segurando. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós apresentamos, Senhor, esta criança, Maria, a Ti, Senhor, para o seu cuidado. Dizer que ela é sua, Senhor. Cuida dela, guarda ela, Senhor. Guia ela, Senhor. Dá sabedoria, discernimento. Que este serzinho, meu Deus, seja um elo de união para este casal. Abençoa a vida deles. Guarda, Senhor. Renova, meu Deus. Ajuda esta criancinha onde quer que ela vá. E que onde quer que ela pise possa ver a sua luz. E que o mundo perceba a sua presença na vida dela. Dá saúde, meu Deus. Guarda do homem mau, do homem violento, do homem arrogante. É o meu clamor em nome de Jesus, apresentando a Ti, ela é Tua, ó Deus. Amém.